Olá você, seja bem-vindo a mais um Momento Saúde, e ao meu lado aqui está a psicóloga Mônica, e a Mônica vai esclarecer, vai tirar todas as nossas dúvidas de um assunto sério. Nós vamos falar do síndrome do pânico. Mais uma vez eu agradeço, Mônica, por estar aqui no Momento Saúde. E o Momento Saúde está de portas abertas sempre para você, tá bom? Tudo bem? Oi, Renato. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Renato? Jóia. É um prazer estar aqui para que a gente possa esclarecer e aprender juntos, né? Sobre um tema também muito importante, Sim. relevante e que tem causado adoecimento nas pessoas, né? Então é importante a gente falar. Sim. Então, vou começar aí. O que é a síndrome do pânico? Quando fala síndrome do pânico, o que quer dizer isso? É um adoecimento mental que afeta tanto homens como mulheres e que causa que prejudica o seu dia a dia, suas questões sociais, seu relacionamento de trabalho. É um adoecimento que tem por trás o medo e a ansiedade de forma mais constante, né? E com maior frequência. É porque quando fala pânico assim, pânico, né? Tipo assim, medo, susto, isso que vem na minha cabeça, né? É mais ou menos isso, então. É um medo, ansiedade extrema, então. Exatamente. É um medo exagerado e uma ansiedade exagerada que está por trás da síndrome do pânico. Só que essa síndrome do pânico, ela tem uns sintomas diferentes de só uma fobia, de uma ansiedade, já tem um sintoma mais grave, podemos dizer assim? Exatamente, Renato. Os sintomas são muito parecidos com o transtorno de ansiedade. O que diferencia da ansiedade, para a gente conseguir entender, é a frequência destes sintomas e a forma como ele vem, que vão vir muito mais fortes e frequentes. Entendi. E como que é feito o diagnóstico? É através desses sintomas aí que vocês fazem um diagnóstico que fala, esse paciente tem a síndrome do pânico? Então, Renato, quando fala em diagnóstico é algo que é um pouco complicado para a gente, porque as pessoas querem um diagnóstico, né? Elas querem saber o que tem e não é algo que a gente faz de um dia para o outro, não é algo linear, depende de um tempo, depende dos sintomas, como está acontecendo, onde está acontecendo, vocês de muitas podem coisas. Até suspeitar, mas não pode já falar de cara que é isso, né? Não se deve falar, né? Embora muitos profissionais falem, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso outro, com o nosso sujeito, com o nosso paciente, de entendê-lo, de observar e perceber cada sintomas, cada sinais que ele traga, para que a gente possa, junto com outro profissional, né? Porque, com certeza, esse diagnóstico tem que ser multiprofissional, de uma forma correta e concisa aí do que a pessoa tenha, né? No caso de estar acompanhando aí o paciente, né? Exatamente. Porque o que acontece? Num transtorno de pânico, uma pessoa pode ter, sim, uma sensação de sufocamento muito mais forte do que uma ansiedade generalizada, a sensação de medo, de que vai morrer, de que não vai conseguir contornar aquele momento. E uma coisa muito interessante, que no transtorno de pânico, a pessoa pode perder o foco visual. Ela pode perder de onde eu estou, não reconhecer o lugar que ela está, sendo este local conhecido, um local que ela já conhece, que ela vai várias vezes. Mas quando vem esse ataque de pânico, a pessoa pode perder esse foco visual. E isso pode atrapalhar na vida pessoal dela, na vida social, no dia a dia dela, isso pode afetar muito, né? Com certeza, porque você imagina uma pessoa, por exemplo, que é acostumada a ir na UFV. Aí ela chega na UFV, vai para uma aula, ou vai passear, vai fazer qualquer coisa. Ela tem esse ataque de pânico, ela não sabe onde está. Ela não consegue pegar um telefone, pedir ajuda, avisar para alguém
que ela está passando mal, que ela precisa de ajuda. E pode vir assim subitamente, ela está indo para uma universidade e tal, e de repente dá aquele... Ela do pode nada. estar em qualquer lugar. Só que assim, não é do nada, porque por que ela tá acontecendo isso, né? O que tem levado essa pessoa a ter esses ataques de pânico, essas crises de pânico? É aí que a gente entra para entender junto com o sujeito o que tem acontecido, o que está por trás das cortinas. Sim. Porque a pessoa perde ali o seu foco visual, ela pode perder a noção do espaçamento, do dia, da hora. Então, é uma pessoa que ela não consegue, às vezes, no momento que eles pediam uma ajuda. Ela começa a ficar com medo tão frequente e forte daquilo voltar, que ela passa a querer não sair de casa. Nesse ponto... Se isolar. Nesse ponto é até interessante uma equipe multiprofissional para estar acompanhando, né, o paciente. A psicoterapia, o psicólogo, a psicóloga, né, até um clínico, né, porque assim do pânico deve ser, né, igual você falou que é parecido com crise de ansiedade, que crise de ansiedade leva a pessoa a ir para o pronto atendimento, para ser cuidado aquela hora, taquicardia, né, moderada, dor no peito, né, fazer um eletrocardiograma, né, para descartar qualquer possibilidade de outra coisa, né, mais grave, como, né, cardiológico, né, né, na área da vascularização do coração, essas coisas. E eu acho que tem que ser uma equipe também, né, para estar acompanhando isso, né? Exatamente. Precisa sim ter esse cuidado, né, ter essa atenção com a pessoa, fazer a unidade básica de saúde, um né? acompanhamento frequente e entender que o que diferencia aí da ansiedade os sintomas são muito mais fortes, recorrentes, e a pessoa tem aquela sensação, aquele pavor, aquele medo de morrer, sensação de que vai morrer, que não vai conseguir, e ela começa a ficar com medo de que repita essa crise, ela começa a não querer sair de casa, não querer ir para o trabalho, ir para a escola. Então, ela começa a se isolar, paralisar a sua vida. Então, precisa de um acompanhamento psiquiátrico em conjunto com a psicoterapia, né, medicamentosa. Precisa, sim, de ter esse acompanhamento. Essa é uma doença, né, mais séria do que a ansiedade, porque, igual a Mônica falou, um sintoma bem... É parecido, porém é mais intensa, né? E que isso pode agravar também. E a pessoa comum, ela pode desenvolver isso, ela nasce, isso pode ser também hereditário, ela pode nascer com essa tendência maior, ou do nada ela tem uma vida normal, tudo, e de repente ela pode estar desencadeando essa síndrome do pânico, assim, sem explicação, ou por questões, igual você falou, do que pode causar, às vezes fica no inconsciente também, né, um trauma, uma coisa, né, um evento, né, na infância, ou, né, em tempos anteriores, ou isso aí pode acontecer com qualquer um, ou tem um paciente que tem uma tendência maior, como que é? Pode acontecer com qualquer um isso, desenvolver essa doença? Então, Renato, o que acontece? Nunca é do nada. E a gente não tem nenhuma assim, é isso que causa ansiedade, é isso que causa o transtorno do pânico. A gente não tem, a ciência não tem nada comprovado que seja isso ou aquilo. O que a gente tem são situações, né, externas, genética. A pessoa pode ter algum trauma, como você mencionou aí na infância, ter sofrido um abuso, ter tido contato com algum tipo de violência doméstica, que aconteceu lá na infância e lá na fase adulta, e isso voltar, né, em forma de um transtorno. Anos e volta quando... Exatamente. Porque o que acontece? Um trauma que a gente sofre na infância, às vezes aquilo passa, fica ali, vamos dizer assim, debaixo do tapete, a pessoa vai tendo uma vida normal. Quando ela esbarra em algum evento na sua vida que inconsciente traz à memória aquilo que ela viveu,
E isso pode vir acarretado, sim, de um transtorno, de uma síndrome de pânico. A pessoa também que sofreu um assalto, foi assaltada, uma tentativa, né, de homicídio pode acontecer. Um abuso também, que é muito Um abuso. sério, né? Às vezes a pessoa aconteceu de estar num evento, teve uma briga, aí teve uma bala perdida, uma coisa assim inesperada. Sim. Pode acontecer também de desenvolver, sim, uma síndrome do pânico, um adoecimento familiar, uma morte na família, né? Tem casos que eu conheço que a pessoa teve uma vida normal assim, né? Não teve nenhum caso de abuso reconhecido, mas após uma morte na família, a pessoa desenvolveu a síndrome do pânico. Só que aí tem outras questões familiares por trás que a gente fica questionando se às vezes um abandono materno, paterno, que com a perda de uma outra, que é o luto, que é a morte, isso vem a consciência, entende? Sim. Parece um pouco complicado, mas é como se fosse assim. Uma criança foi abandonada pelo pai, certo? Aí ela cresce com a mãe, ou vice-versa. Abandonado pela mãe, cresce com o pai, tudo normal, tudo bem. Aí morre alguém da família que aquela criança tenha um vínculo. Esse luto, essa perda que a criança teve na infância, pode retornar com esse luto, com a criança já adulta, com uma síndrome de pânico atrás. Sim, interessante, né? Porque tem tantas situações, né? A gente que é da área da saúde, tem muitas situações, é até triste, né? Pessoas que, às vezes, a única pessoa que dava atenção para aquela criança, aquele adolescente, né? E às vezes a adolescente é rejeitada pela própria família e tem uma única pessoa, aí acontece, né, de morrer e aquela pessoa às vezes nem supera, né? Quando supera pode acontecer, igual você falou, né, depois de anos vir com essa síndrome do pânico, né? E tem cura? Essa síndrome do pânico ou não? É sempre estar em acompanhamento, né? Tanto médico, psiquiatra, psicólogo. Então, Renata, eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acredito que sim, sabe? Acredito que uma pessoa, diante de um acompanhamento, ela buscando entender o que está por trás, né? O que foi a raiz desse pânico, desse medo, que é exagerado, né? A gente não está falando de um medo comum, nós estamos falando de um medo que impede a pessoa de sair de casa, impede a pessoa de ir ao trabalho, de ir à escola, impede a pessoa de sair com amigos, coisas que todo mundo gosta de fazer. É algo que impede a pessoa de fazer algo, de sair, de se movimentar, que paralisa a pessoa. Nós estamos falando de algo, além desse medo que a gente tem de outras coisas. É algo exagerado, mas que para a pessoa que está vivendo aquilo ali tem total sentido. Então, assim, precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, também mudanças de hábitos, atividade física, né? A pessoa precisa desenvolver outros hábitos. Ô, Mônica, eu falo aqui todo o programa, que é um programa de saúde, eu falo que a gente nunca vai fugir da importância do exercício físico, da atividade física, academia, uma caminhada, de estar sempre em movimento. Eu falo que isso ajuda, é uma indicação para tudo, qualquer doença, não só física, como mental também, né? Exatamente, porque o nosso organismo, ele por si só produz, né, os hormônios da alegria, os hormônios que nos faz ter essa atividade do dia a dia. Só que quando uma pessoa está com adoecimento mental, ele vai ter essa taxa de hormônios baixa. E ela precisa de ativar isso como? Uma atividade física, uma alimentação saudável, tirando da sua vida aí o hábito de fumar, de uso de bebida, de álcool e outras drogas. Então, eliminando, tirando, substituindo, fazendo algum tratamento para também, né? Porque a gente fala tirar como se fosse fácil, pegar e tirar. A gente sabe que quem fuma é um adoecimento, né? Quem tem o hábito de beber além
de uso de álcool e outras drogas, precisa de um acompanhamento, também de uma ajuda. Que a dependência a gente sabe que é um adoecimento, né? Algo que tira de um dia para o outro. Mas com a ajuda é possível mudar os hábitos. Sim. Ô, Mônica, a gente está falando aí de doenças mentais. Eu lembrei de um assunto aqui a respeito. Eu queria saber de você, né? Que tem algum sucesso, qual que seria a sua opinião a respeito da hipnose e regressão? Porque tem pessoas que têm problemas na vida, no passado, tal, que levam uma vida normal, porém tem a mente, né? A pessoa consegue controlar, né? Os eventos, né, anteriores, mas que a mente sempre está, assim, como fala, perturbando, né, entre aspas, assim, a pessoa, tal. E a questão da hipnose e regressão, qual que é a sua opinião sobre isso? É uma coisa que possa estar ajudando também para quem, não só a síndrome do pânico, mas com outras doenças, transtornos mentais? Então, Renato, o que acontece? A hipnose, ela já foi há muitos anos atrás, né? Uma prática utilizada pelo seu criador, que é o pai da psicanálise, Freud. Freud criou a hipnose. Só que na sua prática clínica, ele mesmo percebeu que a hipnose não surtia o efeito desejado. Que aquele paciente, muitas das vezes submetido, os sintomas voltavam e voltavam com mais frequência, mais fortes. A hipnose ajuda a diagnosticar também o problema? Não, e aí o próprio Freud também percebeu que nem toda pessoa se deixava ser hipnotizada. Sim, então dificuldade, né? Ele tirou essa prática da hipnose da psicanálise. Então é uma prática assim que já foi utilizada por Freud, foi criada por ele, só que ele mesmo percebeu que ela não surtia o efeito desejado, então ele mesmo tirou do seu uso. Tem profissionais, tem pessoas que utilizam da hipnose, só que não é a prática assim que eu utilizo, né? Não tem interesse nenhum em utilizar por acreditar naquilo que o próprio criador, o próprio Freud comprovou, deixou escrito, né, para gente que acompanha, que estuda psicanálise, que não surtiu efeito. Então, uma pessoa pode, sim, passar por uma regressão. Não sei te dizer assim, qual que é a diferença da regressão para a hipnose, mas as duas, né, me parece que remete a alguma coisa de ir lá naquele trauma passado que aconteceu. Só que se o próprio Freud, o próprio criador, percebeu que com o tempo aquele sintoma volta e ele volta mais forte, então isso vai causar mais tarde, ao longo da vida, um adoecimento maior para o sujeito. Então, ele descobriu, né, entendeu, Freud, através da fala, que o falar cura. Quando você fala daquilo que te adoece, daquilo que te faz mal, isso sim traz cura, né? O falar é psicanalítico, né? O falar cura. E, no caso, tem um curso especializado para isso? Porque eu conheço gente que fez o curso, só que não trabalha com isso. Ele trabalha em outro ramo e não pratica essa. Mas ele fez um curso, ele fala que fez o curso mais por curiosidade mesmo, para saber. Aí tem um curso especializado disso ou não? É um curso assim de acréscimo para quem faz quem é graduado na área da psicanálise, psicologia, psiquiatria, como que é? Então, acredito que tenha sim. Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha uma graduação, seja ela em qual área, pode se tornar um psicanalista, né? Não precisa ser psicólogo, apesar de que, né, tem várias controvérsias aí, mas pode sim se tornar um psicanalista, pode fazer um curso em hipnose ou regressão, né? Tem cursos à parte nesta área. O que a pessoa tem que entender
se esse curso realmente que eu estou fazendo, isso vai trazer uma melhora para o meu sujeito atendido, isso vai ser suficiente. Ele tem que ter uma consciência do que ele está fazendo. Uma boa, né, intenção de ajudar as pessoas e não fazer um curso assim só por fazer, né? Ele tem que aprofundar, conhecer e assim, ter a vontade, né, de estar fazendo esse curso. Ele tem que ter o embasamento e o mais importante, ter a ética de entender que ele está cuidando de pessoas, de seres humanos, de pessoas, de sujeitos dotados de desejo, de querer, e que se ele usar uma abordagem, algo que não vai trazer uma melhora, que pode piorar o sintoma do sujeito, ele tá prejudicando a saúde mental do outro. Então, eu acredito que, independente do curso que a pessoa faça, ela tem que ter a ética em primeiro lugar. Eu acho muito interessante, mas eu não faria, eu gostaria até de presenciar, né, alguém fazendo esse tipo de, né, tratamento, mas eu acho que isso é muito sério, porque o subconsciente, o consciente, eu acho que tinha que ter até um termo, sei lá, de consentimento para o paciente assinar, porque impressionante, gente, que a pessoa fica inconsciente e você fala para imitar um macaco, ele imita um macaco, que coisa impressionante, mas eu não sei se isso aí no caso é hipnose, não é a regressão já é uma coisa mais séria né? Eu estou dando um exemplo fácil aqui para o pessoal de casa entender, né? Mas esses tipos, igual você falou, tanto a regressão quanto a hipnose, pode ajudar no tratamento da síndrome do pânico? Então, Renato, é uma questão assim que eu não posso te responder porque eu não pratico. Na verdade, né? Você já até respondeu. Já até respondi. Aqui, eu não pratico hipnose nem regressão. Eu acredito na cura pela fala. Então, assim, são práticas que eu não uso, então não posso dizer, né, desse tipo de prática. Sim, a gente fez um programa aí falando da depressão, né? A gente até falou o poder da fala. Né? Às vezes você fala para uma pessoa, né, aqui e dali, o que a pessoa pode trazer para ela, né? Uma angústia, uma ofensa, uma decepção, pode trazer tudo de ruim apenas com uma fala, né? Às vezes é uma pessoa que você ama, tal, e chega e fala isso para você. Então, o poder da fala é muito importante. Eu também creio que, né, isso foi uma pergunta, assim, uma curiosidade, mas que você esclareceu bem aí, né? E qual que é a mensagem básica, né? Que aqui é tradição aqui no Momento Saúde, a mensagem aí do profissional, né? Tá passando aí para o pessoal de casa. Agradeço aí a todos vocês pelo carinho do Momento Saúde, né? E espero estar com vocês sempre aí, né, toda semana, para dar o meu melhor aqui e passar aquela informação, né, aquela conversa bem produtiva, né, para estar orientando e ajudando, para ter uma informação legal e praticando para ter hábitos saudáveis, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Qual que é a mensagem que você deixa aí, Mônica? Busque ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo. Procure ajuda da sua rede de apoio familiar, de pessoas que você confia, de amigos. Caso você sinta qualquer um desses sintomas, tenha qualquer um desses sinais que foi falado, que você busque ajuda. Busque ajuda profissional, busque a rede de saúde mais próxima que você tiver. Não tenha medo, não tenha vergonha de expressar, de falar. Eu sei que não é fácil, né? Parece ser uma coisa muito fácil. Vou lá, vou contar tudo que eu estou sentindo. Mas é possível. Você vai contar aos poucos, você vai levar o que você tem no momento, e a partir do momento que você for acolhido por um profissional, que você se sentir acolhido, você vai perceber que você vai conseguir falar de todo o seu adoecimento, de tudo que tem te afligido, tudo que tem te chateado, que pode estar causando aqueles sintomas. Então, busque ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo de procurar alguém e dizer que você está sofrendo. E isso é muito importante, a pessoa ser humilde e falar, opa, eu não sou assim, alguma coisa está acontecendo comigo, né? E chegar e procurar ajuda, né? A pessoa...
igual, né, você falou, aceitar aquilo que está acontecendo, né, com humildade, aceitar e procurar uma ajuda profissional para você estar, né, caminhando aí para dias melhores, para você se sentir melhor. E prevenção, hábitos saudáveis, alimentação saudável, exercício físico, fazer coisas que você gosta, né? Jesus fala, né? Amar o próximo, ser grato a tudo. As pessoas têm mania só de reclamar do que não tem, mas não agradecem do que tem, né? Então, tudo isso, né? Um hábito saudável, a fé, né? A religiosidade, a fé, né? Você praticar a fé, tudo aquilo, né? Que Deus nos ensinou através da Bíblia. E ter hábitos saudáveis, né, que isso aí pode também ajudar, né, para você ter uma vida normal, né, sem doenças mentais, né, doutora? Exatamente. Procurar, né, ter uma qualidade de vida em meio aos dias aí conturbados, corridos. Se caso acontecer algum evento traumático na sua vida, observar se a partir daquele momento você se percebeu diferente, se algo tem modificado na sua forma de pensar, no seu comportamento. É uma forma de olhar para dentro, né? Olhar para si. Porque às vezes acontece algum evento traumático e a pessoa nem se percebe com a mudança no dia a dia. Então, se perceber como sujeito, olhar para dentro de si, voltar um olhar para você, perceber o que tem mudado, o que tem sido diferente, para poder procurar ajuda. É isso aí. Mônica, muito obrigado mais uma vez aqui no Momento Saúde, tá? E o Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau. Obrigada, Renato. Tchau.